Depois dessa oração, dessa imposição de mãos, eu vou desenvolver bem aqui hoje. Amém, gente? Graças a Deus, uma boa noite a todos. Eu confesso que eu já estava com saudade de vocês. Amém? Não sei se vocês estavam de mim, mas eu estava de vocês. Amém? Minha esposa não pôde vir, né? Como o pastor Vitor mesmo disse, ela está bem comprometida. Nesse exato momento, ela está na igreja de Pirituba, do pastor Edson, lá fazendo a divulgação da escola de oração. E também comprometida com as coisas da penitenciária lá também durante a semana, mas ela pediu para eu dar um abraço gigantesco em todos vocês, tá certo? Ela os ama, pode ter certeza disso, e ela gostaria muito de estar aqui, mas ela não pôde vir, tá bom, gente? Mas sou grato a Deus, obrigado pastor Vitor, obrigado por tudo, Lilian, obrigado, vocês são demais. Eu confesso que estou muito feliz de poder estar com vocês nesses dias, amém? Mas eu sei que é um momento muito importante na vida de vocês. Mais uma vez, parabéns. E eu creio que muitas coisas grandes o Senhor continuará fazendo no nosso meio, amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Abra por gentileza em Mateus capítulo 13, versículo 19, nessa noite eu quero falar sobre conhecendo o poder disponível na palavra. Esse é o tema da minha mensagem, e se você trouxe papel e caneta, ou obviamente seu smartphone, seu tablet, seu iPad, se você quiser anotar algumas coisas, eu tenho certeza que nós teremos um tempo poderoso nessa noite, e eu creio que Deus continuará fazendo grandes coisas, assim como Ele tem feito através da sua vida neste lugar. Amém, gente? Eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção nesse momento na palavra. Eu costumo dizer que a distração ela é inimiga da unção. Todos acharam? Quem não achou, olha para a tela, então diz amém do mesmo jeito, amém? Que eu sei que está na tela. Então vamos lá, nessa noite eu quero falar sobre conhecendo o poder disponível da palavra, na palavra. Bom, é muito interessante, antes de nós lermos esse versículo, é muito interessante nós entendermos exatamente qual é a posição que a palavra de Deus ela traz na nossa vida. Eu sei que muito se fala acerca da confissão, né? Essa, de fato, é uma das armas que nós temos disponíveis na palavra. Mas existe uma coisa que é importante, que a Bíblia sempre vai ressaltar, que a palavra ela trabalha atrelada com o seu coração. Amém? E nesse versículo aqui, na minha tradução, diz assim: todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado no coração. Bom, é claro que quando nós falamos sobre o poder da palavra, muitas pessoas elas entendem que só a confissão ela te leva à possessão. Na verdade, eu lembro que uma pessoa ela chegou para mim e disse assim: olha, eu estava ouvindo um dos sermões sobre fé, e eu passei o dia todo confessando sobre uma situação, e aquela situação que eu confessei não aconteceu. E eu disse para aquela pessoa: olha, talvez dentro desse tempo que você confessou, você estava operando na fórmula, mas não no princípio. Por quê? Existe muito engano ainda no meio do povo cristão quando eles assimilam acerca da confissão apenas que ela funciona de uma forma isolada. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 13, versículo 19, a Bíblia nos diz que o maior ensino aqui nesse versículo é que, na verdade, a palavra muitas vezes ela pode ser roubada do seu coração. Por que o diabo, ele não tem, talvez você se escandalize com aquilo que eu vou te dizer agora, talvez não, mas por que o diabo, ele não tem o interesse de tocar nos teus bens apenas? Ele não tem interesse de roubar o teu carro, de usufruir de alguma coisa que você conquistou? Sabe, muitas vezes existe um engano no meio cristão de que quando alguma intercorrência acontece, quando algo se manifesta, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para essas coisas e achar que o diabo está operando nelas. É claro que quando nós vemos alguma situação hostil como essa, nós entendemos de que existe sim, né, uma influência do diabo. Agora, o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela começa a ser muito clara que a intenção do diabo não é tocar nessas coisas, e sim tocar na palavra que está do seu coração.
Porque quando nós começamos a olhar para o poder que está disponível na palavra, nós entendemos que desde o princípio, e quando você olha lá em João capítulo 1, no versículo 1, eu quero trazer isso como uma ressalva para você. A Bíblia nos diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 2, no princípio ele estava com Deus. Versículo 3, todas as coisas. O versículo 3 eu quero deixar ele um pouco mais exposto na nossa mensagem nessa noite. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, da palavra, o verbo de Deus, a verbalização. E nada do que se fez poderia ter sido feito sem a palavra, sim ou não? Agora, o que nós precisamos entender é que a manifestação de Deus, ela nunca excederá o princípio da palavra. A palavra de Deus é o trilho em que Deus ele se manifesta para ter produção e acesso nas coisas naturais. Amém? Pode dar amém, está incluso no pacote. O que nós precisamos entender é que, na verdade, quando você olha para alguns personagens bíblicos, você vai perceber que algumas pessoas creram em Deus, outras creram em sua palavra. Eu sei que você ficou com uma pulga atrás da orelha aí, eu estou olhando para você, eu esperei esse silêncio, mas eu vou explicar isso. Bom, como que nós podemos entender que Abraão creu na palavra de Deus? Quando você olha em Gênesis capítulo 15, lá no versículo 5, um versículo muito conhecido, a Bíblia nos ensina que Deus ele chama Abraão para fora da tenda, né, uma passagem muito conhecida, ele disse, saia, né, venha para fora e conte as estrelas, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar, assim será a sua descendência, não é isso que está escrito? Versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Agora, o que nós precisamos entender é que Abraão, nesse contexto, ele creu no Senhor. Mas quando você olha a trajetória de Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele se torna o pai na fé. Em Romanos capítulo 4, nós vamos ler isso. Por que Paulo ele dá ênfase sobre Abraão ter se tornado? Uma vez que a Bíblia diz que ele se torna, é porque ele não era. No princípio, muitas vezes na vida cristã, nós podemos crer em Deus, mas quando nós começamos a crescer na revelação da palavra, você começa a crer na palavra de Deus. Isso não isenta Deus de se manifestar, isso não isenta a forma com que Deus trabalha, mas isenta o resultado pertinente ao que ele se manifesta. Por quê? Porque quando você olha em Romanos capítulo 4, eu quero que você leia isso, nós vamos ler bastante a Bíblia aqui hoje, ok? Então a Bíblia nos diz no versículo 16, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, versículo 17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Veja, até agora está falando em crer. O Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já existissem. Versículo 18. Diz assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se. Quantos estão lendo isso? Tornando-se assim pai de muitas nações, como fora dito ao seu respeito, assim será sua descendência. Versículo 19. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara, que já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando. O que ele fez aqui? Ele estava dando glória a Deus, estando ele plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha o que ele diz, em consequência, versículo 22, em consequência, isso também foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas para todos nós, a quem Deus creditará justiça, para que nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, à medida que você começa a crer na palavra de Deus, Deus começa não só a se manifestar em você, mas Ele começa a inspirar você, para que aquilo que Ele pode fazer saia de você.
Eu acho interessante porque é muito mais fácil quando você começa a olhar para o poder de Deus e entender que Deus ele pode fazer, mas é muito mais coerente você perceber que o poder de Deus é a forma com que Deus se manifesta. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é visto. Quando nós começamos a olhar aquilo que estava escrito em Mateus, que na verdade o diabo quer tirar do coração a palavra, é porque o diabo sabe que é pela palavra que as coisas acontecem. É por isso que eu comecei dizendo que ele não quer simplesmente tocar no teu bem. Por quê? Porque o teu bem é consequência daquilo que você crê, daquilo que você fala. Então, quando você começa a perceber que a palavra de Deus é o lugar onde você começa a colocar o trilho da manifestação de Deus, você começa a perceber que aquilo que Deus promete se cumpre, mas você não vai ver Deus cumprindo, biblicamente falando, algo na vida de alguém que não mencionou sua palavra. Por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 5. O que Deus disse a Josué na segunda geração do povo do Egito. Ele disse: eu estarei contigo, ninguém poderá te resistir. Ele começa dando algumas garantias, sim ou não? Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com meu servo Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei, não é isso? Agora veja, Deus está dando uma garantia a Josué, sim ou não? Para a segunda geração do Egito. Agora, quando você olha no versículo 5, eu vou ganhar tempo aqui, porque no 6 ele diz: tão somente seja forte e muito corajoso. Ele diz isso no versículo 6. Mas no versículo 8, olha o que diz agora. Versículo 8, Josué 1. Não deixes de falar. Veja, todas as vezes que Deus ele te der uma palavra, não significa de que ele vai fazer aquilo. Mas todas as vezes que você praticar a palavra e declarar essa palavra crida no seu coração, tudo o que Deus te disse vai se manifestar. Veja, Deus quando te dá uma palavra, é certo de que Ele está dizendo para você aquilo que você tem acesso. Mas todas as vezes que a palavra se torna vida no seu coração, aquela palavra que Ele te disse, ela entra em manifestação à medida que ela crê no seu coração. Veja, Deus, Ele tem o poder da palavra e a sua palavra é conhecida como a palavra da fé. Sim ou não? Isso está em Romanos 10:8. Mas a forma com que Deus, Ele se manifesta e Ele opera, não sai da boca dele a manifestação, sai da sua. Sabe por quê? Porque quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a entender de que na verdade toda manifestação que Deus tem, ela parte primeiro de dentro de você. Veja, Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Sabe qual que é a maior confusão? Que muitas pessoas ainda estão envolvidas e não conseguem colher resultados estando na fé, é porque elas acham que a forma com que Deus trabalha é quando Ele te promete. Na verdade, a forma como Deus trabalha é quando você confessa e quando você crê. Deus, Ele tem o poder de te mostrar como Ele deseja fazer, mas Ele te deu habilidades para você perceber que é de dentro de você que elas acontecem. Veja, a Bíblia diz que o Espírito do homem... Por que a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Porque Deus, quando Ele quer se manifestar, Ele vai dar para você direções que façam você colocar a capacidade de crer e confessar dentro de você, a ponto de você começar a entrar num tempo de exposição. Por que isso está acontecendo? Porque na verdade, Deus, Ele tem esse contato. O ponto de contato de Deus na terra se chama você. Então, à medida que eu passo a crer na sua palavra, eu começo a perceber como Deus opera. Você não saberá o que Deus deseja fazer se você só crer nele, mas você saberá como Ele quer fazer à medida que você confessa o que Ele disse. É por isso que Jesus, eu não sei se você lembra, mas Jesus lá em João capítulo 15, lá no versículo 7, Ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês. O segredo da mensagem dessa noite é você perceber que a palavra de Deus, ela não tem o poder de se manifestar de forma sozinha. Ela sempre precisa ser acreditada no coração.
Porque se você não perceber que o seu coração é o Espírito, ou seja, é a lâmpada que o Senhor tem para acender a vontade dEle, você não saberá como ela se manifesta. Você está aqui ou já foi? Está muito silêncio hoje aqui. Vocês estão meio acanhados por causa da chuva, está meio friozinho? Não, né? Vamos lá. Então, entenda isso. Quando nós começamos a operar no poder da palavra, a primeira coisa que precisamos entender, que a forma com que Deus se manifesta depende de como você se relaciona com aquilo que você crê. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha essa palavra Espírito no Novo Testamento, você pode substituir a palavra Espírito por coração. Porque é no seu coração ou no seu espírito que são as mesmas coisas, onde produzem a mesma forma de demanda. Sabe por quê? Porque o seu coração é conhecido como lugar do solo. O solo é um lugar onde as coisas caem, onde elas frutificam, onde elas se revelam, onde elas se multiplicam, onde elas crescem. Quando você começa a entender que o teu coração é o teu espírito, você começa a perceber que é de dentro de você que Deus produz, é de dentro de você que Deus inspira, é de dentro de você que as coisas acontecem, é dentro de você que Ele se revela. E sabe, quando você libera uma palavra, Deus está operando, Deus está agindo, coisas estão acontecendo, simplesmente por causa do solo do coração. Eu fico pensando, ele diz para Josué, e eu vou passear um pouco na Bíblia. Ele diz para Josué, o que ele disse? Serei com você, não te deixarei, estarei com você todos os dias da sua vida, como fui com meu servo Moisés. Seja forte e muito corajoso, não é isso? Mas quando chega no versículo 8, ele diz: não deixes de falar. Não deixes de falar do livro dessa lei, de meditar nele de dia e de noite. Olha agora, para que você, Rio das Ostras, cumpra. Quantos percebem que uma religiosidade está implantada dentro das igrejas? Deus vai cumprir suas promessas. Eu não estou dizendo que ele não cumpre, mas eu estou dizendo que o seu procedimento dá legalidade para se cumprir aquilo que ele disse. Então quando você olha no versículo 8, a Bíblia diz, para que você cumpra, parte B do versículo, para que você cumpra, para que você cumpra, para que você cumpra, para que você cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Só então, os teus caminhos prosperarão. E quando eu falo caminho prosperar, não estou falando de din-din. Embora o din-din esteja envolvido na prosperidade. Envolvido, mas não é totalmente. Então veja, seus caminhos prosperarão. E você? Veja, Deus nunca está falando dele nesse versículo. Ele instrui a Josué, mas ele diz: Josué, se você fizer, você vai colher. Se você fizer, você vai prosperar. Se você fizer, você vai conhecer. Se você fizer, você vai ver manifestar. Veja, tudo que Deus, ele deseja fazer, a dependência de como ele vai se revelar é muito mais sua que recebe e pratica do que dele quando fala. Tá tranquilo? Como é que tá? Tá apertando um pouquinho o parafuso? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Posso continuar ou posso terminar? Então, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós entendemos de que ela é o lugar que Deus, ele tem acesso de levar você a comprometer aquilo que você não sabe para aquilo que ele quer fazer. Por que eu estou dizendo isso? Veja, Romanos 12:2, eu sei que você já ouviu muitas vezes esse versículo. Diz assim: e não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sede transformados. Veja, eu quero explicar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós lemos em Romanos 4, que Paulo disse, tornando-se o Pai de todos nós. Não era, passou a ser. A Bíblia está dizendo agora, pelo mesmo apóstolo Paulo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Quem precisa se transformar, muda de figura ou não? Muda de posição ou não? Muda a estatística ou não? Sim, sabe por quê? Porque à medida que você se transforma, coisas novas começam a acontecer. Então veja, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, sim ou não?
para que experimenteis ou sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. Por que Paulo está dizendo sobre transformar a mente? Porque a mente não tem habilidade suficiente para perceber a capacidade que o Espírito tem de reagir e realizar quando você confessa. Por quê? Porque ela sempre vai dizer para você, isso é muito grande, você não pode, isso não é para você, isso você não tem acesso, isso é impossível, isso é muito caro, isso, aquilo. Não é assim que muitas vezes o nosso pensamento trabalha? Mas deixa eu dizer uma coisa, uma vez que a palavra de Deus, ela consegue ser o consumo daquilo que te movimenta, sua mentalidade pode não entender como, mas a sua fé vai liberar para ela a forma com que Deus quer que você pense, para que você saiba falar aquilo que Ele está dizendo. Então veja, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de levar os seus pensamentos a muitas vezes não entender como Ele vai fazer, mas à medida que o teu espírito acata aquilo que a palavra de Deus está dizendo, dentro de você Deus ilumina coisas que façam você ser convencido pelo Espírito a fazer e manter uma posição que faça a palavra de Deus ganhar espaço sobre aquilo que você ainda não sabe. É por isso que Jesus ele disse, quando a palavra de Deus ela é falada e uma pessoa não a entende, vem o diabo e rouba do coração. Sabe por quê? Porque se o diabo roubar do coração através de uma posição natural, ele consegue roubar a forma com que Deus se revela. É por isso, me ame agora, é por isso que tem muito crente passando veneno. Tem muito crente passando necessidade financeira. Tem muito crente passando necessidade emocional. Tem muito crente passando necessidades em algumas áreas. Sabe por quê? Porque na verdade eles acham que o Deus ele vai operar à medida que eu estou sentado no culto. Não, Deus vai operar à medida que eu pratico aquilo que eu recebo no culto. E quando nós começamos a receber, a Bíblia diz em Marcos 4:26, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Veja, eu vou repetir isso. O reino de Deus não é o reino comum. Não está falando agora de riqueza e prosperidade, está falando de reino, que vai além disso. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Olha o próximo versículo que diz, olha agora. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce do que ele está dizendo da palavra. Embora ele não saiba como, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós começarmos a praticar o coração que é o Espírito, para receber aquilo que Deus está dizendo, se a sua boca tiver a capacidade de contrariar o teu pensamento, aquilo que Deus disse, ocupa o lugar da incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus disse no versículo muito tradicional de Marcos 11:23, ele diz algo muito importante em Marcos 11:23 e Romanos 10:8, eu vou ficar um pouco nesses dois versículos. Quando ele diz em Marcos 11:23, em verdade eu lhes asseguro que qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele, ou tudo que ele disser será feito. Percebe que quando você olha para esse versículo, nós entendemos que Jesus, ele está falando sobre a forma com que o homem, ele separa a boca do coração. Porque a palavra duvidar, na verdade, ela vem do grego que se chama diacrino. Qual é o significado dela? Quando você se torna inconstante, você separa o seu coração da sua boca. Agora, como separar o coração da boca, sendo que ele está no mesmo corpo? Ponto número 1, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. O que separa a tua boca do teu coração? O que pode separar a incredulidade, a dúvida? Agora, o que pode juntar os dois é a palavra. Quando a palavra ela se torna uma revelação para você, o seu coração, ele tem poder de convencimento para a sua boca. Sabe por quê? Porque a sua boca trabalha muitas vezes em virtude daquilo que a sua alma almeja. O nosso pensamento, que a nossa alma, ela tem uma milícia. E essa milícia é lutar contra as coisas do Espírito.
Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito. Porque quando nós começamos a entender que a palavra de Deus nos leva a conhecer a Deus e a sua vontade, o nosso coração precisa ter a capacidade da revelação daquilo que Deus ele quer fazer. Mas ao mesmo tempo a sua boca tem que trabalhar junto com o seu coração, para que você tenha a habilidade de dizer algo que está fora da sua capacidade. Quando você libera uma palavra que está fora da sua capacidade, o seu coração tem que estar cheio da palavra para dar a forma de habilidade, para que a sua boca e o seu pensamento não saia do trilho daquilo que Deus te disse. Porque quando você recebe uma palavra, veja, Marcos capítulo 4, versículo 2, Jesus ensinando muitas coisas por meio de parábola, e ele dizia na sua doutrina, ouve, eis que saiu o semeador a semear, versículo 4, e aconteceu que ele, semeando, uma parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Versículo 5, e a outra sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade. Versículo 6, mas saindo o sol queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. 7, e a outra caiu entre os espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Versículo 8, para fechar, olha o que ele diz, e a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Do que Jesus está dizendo? Que a importância da palavra no coração é o que vai fazer você saber o seu lugar de produção. Deixa eu te dizer uma coisa, o resultado daquilo que você faz hoje pode até ser bom. Aquilo que você se formou, aquilo que você estuda, aquilo que você se aplica é muito bom, continue fazendo tudo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, um lugar que pode trazer para você a forma como você prosperar, além daquilo que você já sabe, está no seu coração. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha Jesus dizendo aqui, ele diz no versículo 8, que a outro caiu numa boa terra, ou seja, caiu bom no seu coração. E a Bíblia diz aqui que ela se vingou e cresceu e produziu. Deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que tem muitas pessoas que estão confessando e não sabem a vontade de Deus para aquilo que estão confessando. Por isso que o maligno toma. Por isso que às vezes não se manifesta o carro que você que teve prometido. É por isso que não se manifesta a palavra que você recebeu. É por isso que algumas coisas não acontecem. Porque na verdade não é a habilidade de falar, é a habilidade de crer para falar. Porque quando você começa a crer no seu coração, e aquilo se torna uma verdade, aquilo que você disser não vai mexer com a posição dos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque nem sempre seus pensamentos vão concordar com aquilo que o seu espírito está dizendo. Mas à medida que você começa a acatar a palavra no coração, e eu não sei se você lembra quando Deus disse para Davi, lá em Provérbios 4:20, é muito conhecido, eu gosto muito de citar isso em meus sermões. Ele diz no versículo 20, filho meu, ouve as minhas palavras, inclina os teus ouvidos a elas, as minhas razões. E ele diz no versículo 21, nunca as perca de vista, mas guarde no fundo. Por que Deus estava dizendo de novo do coração aqui? Nessa outra passagem, para uma outra pessoa, numa outra ocasião. Você acha que Deus não tem habilidade de transformar água em vinho? Tem. Fez isso através de Jesus. Você acha que Deus não tem habilidade de ressuscitar mortos? Também tem. Fez isso também através de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma dessas habilidades foram feitas além daquilo que Jesus ouviu. Porque ele disse, tudo que eu faço é porque eu ouço meu Pai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai além da sua palavra. Deus não faz mais do que a sua palavra. Sabe qual que é o problema de muitos cristãos? Não aqui, isso não acontece aqui, tenho certeza. É dizer assim, não sei se você já conheceu uma pessoa dizendo assim, olha, eu sei o que a palavra diz sobre isso, mas deixa eu falar o que aconteceu comigo. Às vezes as pessoas querem colocar experiências na palavra. É mais fácil você colocar a palavra nas suas experiências. Porque à medida que você coloca a palavra de Deus sobre as suas experiências podem sofrer uma metamorfose, a ponto de você começar a ver as coisas produzirem sem que haja como.
Então, quando nós começamos a colocar a palavra no coração, nós entendemos a habilidade de entender como Deus ele se manifesta. Deus não se manifesta apenas quando alguém é curado, quando um milagre acontece, quando algo externo se manifesta. Não, Deus ele é conhecido pela forma com que ele se revela. Quando ele se revela, então você manifesta ele. Quando ele se revela, você produz com ele. Quando ele se revela, coisas começam a se manifestar. Sabe por quê? Porque é no teu coração que ele acende a forma com que ele quer tocar as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não aceite muito bem, não sei, talvez. Às vezes achamos que Deus, ele está a ponto de se manifestar quando coisas começam a acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, a maior manifestação de Deus, ela é conhecida quando você recebe algo que ele te disse. Porque quando você recebe o que ele te disse, você está pronto para ver. A manifestação de Deus, seja ela numa cura, seja ela num bem, seja ela num aumento, seja ela numa prosperidade, seja ela numa promoção, seja ela num carro novo, seja ela numa casa nova, seja ela num novo salário, seja no que for, tudo isso é secundário. Sabe por quê? Porque o primeiro lugar que Deus ele está a ponto de se revelar é iluminando no teu espírito. Como que uma pessoa prospera financeira? Quando ela tem no coração, eu vou fazer mais, eu vou dar mais, eu vou ofertar mais. Não é quando ela deu, é quando ela intencionou. Eu não sei se você está pegando esse negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, Deus ele coloca dentro de você. Deus ele coloca dentro de você uma mensagem. E o Espírito de Deus ele sonda o teu coração. É como a Bíblia diz em Provérbios, lá no versículo 19, se não me engano, que diz que muitos planos estão no coração do homem, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. Quando ele diz que a resposta vem da boca do Senhor, o que funciona para nós hoje é que a resposta vem da palavra do Senhor. É por isso que tem muitas pessoas que crescem e desenvolvem. Outras estão esperando Deus crescê-las. Ainda Deus não vai fazer com que você cresça. Deus vai fazer com que você saiba como você produzir o crescimento. É por isso que Ele deu para você habilidades que façam você prosperar. Ele não precisa disso. Ele já é. Quem precisa crescer e prosperar e multiplicar somos nós. Por isso que em Isaías 1,19 a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Então veja, a Bíblia diz se você quiser. Não diz ele que ele quer fazer, a Bíblia diz se você se interessar em querer. Eu estou pregando aqui para gente grande. Eu não estou dizendo que Deus, Ele não está só a fim de fazer. Ele já te deu a habilidade necessária para você se interessar para aquilo se manifestar. Veja, o grande problema sou eu apoiar em Deus, como eu estou apoiado nessa coluna e dizer Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer se a palavra que está implantada em você não sai? Quando a palavra que está em você sai, você desapoia em Deus e opera no princípio de Deus. Veja, entenda isso. Muitas pessoas têm a fórmula, mas nem todas têm o princípio. A fórmula é que você sabe que você precisa falar, mas o princípio é o lugar onde você dá a demanda da fala. Veja, Tiago capítulo 1, por favor, lembrem de versículo. Versículo 3, Tiago capítulo 1, versículo 3, olha o que diz. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança. Versículo 4, e a perseverança ela deve ter uma ação completa, a fim de que sejais íntegros e maduros, ou íntegros e perfeitos, sem que lhes falte coisa alguma. Veja, à medida que você começa a crescer na habilidade de crer na palavra, você não vai precisar mais passar pelo processo de começar a falar para descobrir como ela funciona. Mas à medida que você medita nela e você fala ela, quando ela sair de você, você não vai precisar falar para cá entrar no coração. Mas quando você falar é porque agora já está saindo dele.
Então, quando você começa a falar que saiu do seu coração, esse é o momento que Deus iluminou dentro de você a vontade dele. É por isso que às vezes certas orações nunca vão funcionar para quem já conhece a palavra de Deus. Muitas vezes dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade no seu tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: toda forma com que Deus se revela em sua plena vontade está na sua palavra. Desde o princípio ele faz separação entre céus e terra, ele coloca luz na escuridão, ele coloca vida onde não tinha, onde havia deformidade. Veja, Deus nunca trabalhou no silêncio. Deus nunca foi omisso. Mas para que se cumpra a vontade dele hoje, ele precisa de alguém que represente ele na sua semelhança na terra. Você está aqui? Por isso que quando nós começamos a olhar desde o princípio, no princípio ele pega o homem e coloca no lugar onde o homem não teria falta. Quando o homem perde isso, Jesus vem na jogada e também se revela como um homem, ainda sendo Deus. Você sabe disso. Mas à medida que Jesus ele começa a entrar no nível do homem, ele ensina o homem como se mover no nível de Deus. E é por isso que quando Deus ele começa a se revelar através de Jesus, o homem que está em Jesus, agora ele é aquele que fala aquilo que Deus quer. Quando você olha em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: e Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados por meio dos profetas. Nos últimos dias, versículo 2, tem nos falado por meio do Filho. Veja, ao qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Quem é o Filho? A palavra, a verbalização, a forma criativa de Deus. Deus não cria sem a palavra. Ele tem o poder, mas sem a demanda da palavra, o poder dele se torna inútil. É corajoso ele falar isso de Deus. Não, é a palavra. Olha o que diz agora o versículo 3. O Filho é o resplendor. Quem é o Filho? O Verbo, a palavra. O Filho é o resplendor da sua glória. É claro que ele está dizendo da palavra personificada, a palavra que se fez carne. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. O que é a expressão exata? Jesus era exatamente como Deus, o ser de Deus. Sim ou não? Olha o que ele diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Veja, não é que tem poder o que você fala, mas tem o poder quando você fala a palavra. Você pode falar qualquer coisa e não emitir poder, mas quando você fala a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma palavra poderosa. Veja, por isso que eu estou dizendo, tem muito cristão fazendo esforço para ter. Quando você libera a palavra de Deus, ela tem o poder que encarrega Deus a trazer aquilo que você ainda não tem. Aleluia. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa. Quando você começa a perceber que Deus está fazendo, quando suas forças não participam mais da sua confissão. Você só pode entender o que Deus está fazendo quando sua confissão não se mistura com a sua força. Pode me ajudar, por gentileza? Bem suavezinho. O que eu quero dizer nessa noite? É que se você tiver no coração, você tem a impressão de Deus no Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus era o resplendor. Sabe o que é resplendor? O brilho de Deus. A luz. Mas a Bíblia diz também que ele era a própria expressão exata. Veja, Jesus só não era o resplendor, mas ele expressava Deus. Sabe como ele expressava Deus? Ele não era só Deus, mas ele tinha a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até ter Deus dentro de você. Você pode até ser cheio do Espírito. Mas a Bíblia não ensina que ser cheio do Espírito se move no poder do Espírito. A Bíblia não ensina isso. Quando você olha em Lucas capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz assim: e Jesus cheio do Espírito. Está escrito isso ou estou inventando? Cheio do Espírito. Ele voltou do Jordão e foi levado
pelo Espírito também ao deserto. E aí você sabe dessa história, que diz que durante 40 dias e 40 noites ele orou e jejuou. Você sabe dessa história, sim ou não? E aí vem o chifrudo do diabo e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus rebate dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus, não é isso? Por que Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra? Porque a palavra de Deus, ela não tem função se ela não encontrar a manifestação de Deus, que é o Espírito. É por isso que eu disse que em Provérbios 20, 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por quê? Porque Deus não se comunica com aquilo que você precisa. Deus se comunica com você. O que você precisa é criado pelo que te comunica. Deus não está interessado só de mostrar o poder dele através de algo natural que você precisa. Deus está interessado em te mostrar como você pode produzir algo natural. Quando você começa a entender que o poder de Deus é a forma com que Deus se revela, você não se apoia naquilo que você precisa, você cria o que você precisa. Porque à medida que você coloca os teus olhos no que você precisa, você concentrou suas forças em algo que vai passar. Então veja, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Porque Deus não pode ter contato com coisas naturais se não tiver alguém que verbalize aquilo que ele pode fazer. E tudo isso só pode acontecer quando ele encontra alguém que tenha a compatibilidade de se mover como ele. Por isso que eles são do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós começamos a olhar em Provérbios, a Bíblia diz que eles são do Espírito. Tem traduções, NVI, NVT, ARA, que é a Almeida revisada e atualizada, que diz: uns são do Espírito, outras esquadrinham o Espírito, outras observam o Espírito. Por que o Espírito de Deus, ele sonda, ele esquadrinha e ele observa o nosso Espírito? Porque à medida que você começa a dar manifestações do seu coração, que é o teu espírito, pela palavra, o Espírito de Deus julga para saber se ele pode se mover ou não, porque depende daquilo que você está dizendo. Eu estou pregando para gente grande aqui. Vamos fingir que estamos numa conferência. Então quando você começa a observar que o teu espírito é o lugar onde Deus ele tem acesso, não só para se mover, e sim para residir, você começa a criar relacionamento que você começa a descobrir como ele pode se mover de manhã, à tarde e à noite. Por quê? Porque ele te chama para uma koinonia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz: fiel é Deus. Veja, começa falando de Deus. Fiel é Deus. Preste atenção muito na conjugação verbal, na gramática. Fiel é Deus. O qual, veja, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus. Veja, Deus te chama, mas ele te dá o poder de você ter comunhão com o Filho Jesus. Essa palavra comunhão no grego, ela vem do termo chamado koinonia, que significa se relacionar. Veja, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, ao relacionamento com o seu Filho Jesus, ou seja, com a sua palavra. Então quando você começa a perceber que Deus ele te chama por relacionamento com o seu Filho Jesus, ou com a sua palavra, você precisa perceber o seguinte: a demanda que rege Deus na terra é a forma com que você se relaciona com aquilo que você crê que pode se manifestar do céu. Deus não tem uma ação, ele não tem uma ação individual. Deus nunca vai trabalhar sozinho, sabe por quê? Porque para Abraão se tornar Abraão, sair da esfera Abrão para se tornar Abraão, ele precisava crer naquilo que Deus disse. E esse é o grande problema de muitos cristãos, não daqui, que eles estão crendo em Deus, mas não estão crendo na sua palavra. E quando isso cai como revelação dentro de você crer na palavra de Deus, a forma com que você vai ver como Deus vai se manifestar, não vai criar uma dependência em você em vê-lo fazer, mas vai criar em você a forma com que você crê que Deus ele pode se mover quando você disser aquilo que a palavra dele diz.
Foi por isso que ele ensinou, Deus ensinou Abraão a crer. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele precisava do papel de Abraão em crer. Porque não tem nenhuma promessa que se cumpra, nenhuma manifestação que se revela, se Deus não tiver alguém com o coração cheio da palavra para crer que aquilo que ele disse vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão com Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos diz, eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que ele diz no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sim ou não? 12. Porque não temos que lutar. Quem está dizendo isso? Paulo. Veja, olha como ele começa o versículo 12. Porque não temos que lutar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está lutando demais, você ainda não percebeu como Deus ele reage através de você. Porque quando você luta demais, você ausenta o poder de Deus de revelar como Ele quer fazer aquilo que você está passando. Veja, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está interessado em ver você se desgastar. Você está cansado? Reveja o que você está fazendo. Porque nem sempre estar fazendo demais significa fazendo a coisa certa. Então, quando nós começamos a olhar, nós entendemos que a forma com que Deus está se revelando é sempre através do princípio de você não perder do coração o que cria todas as coisas que você quer ver. O problema é que muitas pessoas se desgastam e tem mais, dizendo, eu creio. No mesmo tempo que está se desgastando. Deixa eu dizer uma coisa, à medida que as suas emoções interferem na forma de Deus agir, você não crê que é Deus, você crê que é você. Você está aqui? É que eu escutei uns grilos. Cri. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não leva as suas experiências para a palavra. E o problema de uma pessoa que não sabe crer, anote isso se você quiser anotar. O problema de uma pessoa que não sabe crer é quando leva as suas experiências para a palavra. Não, eu sei, Deus, não, realmente Deus diz isso, mas deixa eu te contar o que aconteceu. Quando nós levamos nossas experiências para a palavra, nós começamos a cogitar que aquilo que a palavra de Deus diz não serviu para aquilo que eu passei. Mas quando você começa a cogitar o que a Bíblia diz sobre o que você está passando, aquilo que você está passando começa a saber o que Deus está fazendo. Sabe, eu podia hoje aqui, mas eu vou deixar para terça. Eu quero incentivar você a vir terça-feira às 20 horas. São as 20 horas. Venha. Sério mesmo, venha. Porque eu tenho uma direção no meu espírito. Nós vamos agora ter um tempo de oração de mover do espírito aqui. Mas eu precisava ser detalhista sobre essa mensagem. Porque muitas pessoas estão se cansando porque estão trabalhando com aquilo que sabem, não com aquilo que crê. E às vezes, o nosso intelecto pode dizer algo para nós que possa inibir aquilo que nós estamos crendo, que está acima daquilo que nós sabemos. E sabe de uma coisa, quando você começa a entender por que o diabo não está afim de atrasar seu lado, muitas vezes naturalmente falando, embora isso acaba tendo uma influência dele, você começa a perceber que é o seguinte, quando alguma coisa acontece fora daquilo que você está esperando,
A sua boca, o seu comportamento vão denunciar se aquilo de fato está dominando você naquele momento. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos deixar com que as coisas naturais, elas venham reger a forma com que Deus opera em mim. E sabe de uma coisa, nessa noite é importante nós sabermos o seguinte: o diabo, ele está preocupado se você souber como você tirar de dentro de você aquilo que muitas vezes ele estava tentando tocar. O diabo não anda com o seu carro, ele não precisa de carro. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não vai comprar nada. Mas ele usa essas coisas para ver se muda a sua confissão. Para ver se tira do seu coração. Porque se ele conseguir tirar do seu coração, Deus não tem como iluminar aquilo que ele deseja fazer. Por que Deus ilumina no seu espírito aquilo que ele deseja? Porque quando ele disser para você coisas, ele não só vai ser o seu consolador, mas ele será o seu inspirador. E esse é o grande problema nos dias de hoje. Nós olhamos apenas para o Espírito como aquele, o Consolador. Mas na mesma medida ele é inspirador, na mesma medida ele é aquele que vai te dar ideias, na mesma medida é aquele que vai te dar visão, na mesma medida é aquele que vai te deixar cada vez mais apurado. Sabe por quê? Porque quando você decide andar nessas manifestações, a palavra começa a depurar a forma que você vai ver, depurar a forma que você vai falar. E sabe o que vai acontecer? Seu comportamento vai levar você a entender que muitas vezes você se desgastou além daquilo que era necessário. É por isso que tem muita gente cansada e ainda estão atribuindo a Satanás. Não, é porque o coração foi sabotado com aquilo que Deus disse. O diabo é especialista em querer tirar do seu coração, sabe por quê? Porque é do seu coração que produz milagre. É do seu coração que produz riqueza. Ah, mas não é de Deus, é do seu coração. É por isso que Deus disse, eu vou encerrar com essas passagens. É por isso que ele disse, eu estava concluindo Provérbios capítulo 4, versículo 21, nunca as perca de vista. Mas guarde no fundo do coração, pois são vida para os que encontram. Versículo 22, são vida para os que encontram e remédio para todo o seu corpo. Veja, todo o seu corpo funciona em volta do seu coração. Versículo 23, pois acima de qualquer outra coisa, acima do problema que você teve financeiro, acima do problema que você teve no trabalho, em cima do problema que você teve na saúde, acima de qualquer coisa, a Bíblia diz, pois acima de qualquer outra coisa, guarde. Sabe por que Deus está dizendo isso a Davi? Guarde o seu coração. Porque é lá o lugar em que Deus, Ele está pronto para operar, para fazer com que você amplie a forma dos teus resultados. Seus resultados não estão quando você prospera mais, quando você começa a aumentar a sua renda, a sua forma. Não, tudo isso é muito bom, continue. Quero ver você cada vez mais rico. Mas aonde eu quero chegar é que se você não tiver no coração a palavra, quando as coisas naturais começarem a sucumbir, você provavelmente não saberá como reconstruir e multiplicar, porque você foi roubado no coração. Ministério de Música, podem subir aqui por gentileza? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para o princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus estava lá no princípio de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus. Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia escuridão sobre ela, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e luz apareceu. Deus estava no princípio, Deus estava presente, mas ainda estava escuro, sem forma, vazio, sem produção. Por quê? Porque Deus precisava da palavra. O mundo precisava ter contato com Deus, e o único contato que o mundo teve com Deus foi quando ele disse. Deus estava lá, mas estava despercebido. Por quê? Porque quando você olha Paulo dizendo em 2 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz, seja ele a honra, a glória para todo sempre, ao Deus invisível, eterno e imortal, o único.
Por que a Bíblia diz que ele é o invisível? Como é que Colossenses 1,15 também diz? O Deus invisível. Quando você olha para várias passagens, por que a Bíblia diz o Deus invisível? O Deus invisível. Talvez você esteja se perguntando, mas a Bíblia diz que Moisés viu a Deus. Não, essa palavra viu a Deus, ela vem de um termo teológico que se chama teofania, que significa uma aparição incompleta. Ele só teve um nuance, ele só percebeu que estava lá, mas ele não viu. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então Deus não se revelou de forma clara para ninguém, mas Ele tem uma forma clara de operar. É diferente. Você pode não o ver, mas você pode saber como Ele opera. Por quê? Porque a palavra dEle, quando cai no teu espírito, quando ela vem no teu espírito, você acolhe no espírito. O que acontece? Você revela a Deus, você percebe Ele. Então Deus, por não ser visto, mas Ele pode ser manifesto. Por quê? Porque tem alguém que tem capacidade de perceber Ele. Então por que Deus, Ele decidiu ser conhecido como o Deus despercebido? Porque na verdade muitas pessoas acham que por Ele ser espírito despercebido, acham que Ele não é real. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode ser despercebido. Por quê? Porque essa foi a forma com que Ele decidiu ser, por ser o invisível. Mas quando você começa a olhar para você, para a sua vida, o teu espírito, você percebe que agora, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, e o mesmo Espírito testemunha, ou dá testemunho no meu espírito, que agora eu sou filho de Deus. Acabou o silêncio de Deus, acabou o secreto, acabou tudo isso. Sabe por quê? Porque agora você tem condições de operar nele. Agora você tem condições de se manifestar nele. Agora você tem condições de saber como ele opera, como ele reage. Agora você o carrega. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito em casa em que reside Deus? Veja, quando você olha para você, você precisa entender que você o carrega, você o manifesta. Existe poder sobre você, existe unção sobre você, existe algo em você que o diabo tem medo, o inferno treme, as circunstâncias não querem se deparar com alguém que carrega Deus. Porque agora você tira do poder de Deus de dentro de você. A Bíblia diz em João 7,38, como diz as minhas escrituras, de dentro de você. Fique em pé, por favor. De dentro de você fluirão o seu problema precisa conhecer a sua voz. A enfermidade precisa conhecer a tua voz. Quando você começa a operar no poder de Deus, não tem diabo, não tem situações, não tem inferno, não tem nada que possa paralisar alguém cheio de Deus. Não tem. O diabo está com medo do povo de Rio das Ostras. O diabo, ele treme quando você se levanta na palavra, quando você confessa ela, quando ela se revela a você, quando você ganha entendimento. Eu fico imaginando às vezes ele dizendo: meu Deus do céu, mas aquele homem, aquela mulher de Deus, eles estão tão cheios da palavra que o coração deles está blindado, eu não consigo ter acesso. E quando ele não tem acesso ao teu coração, pega essa agora. Quando ele não tem acesso ao teu coração, ele não vai ter acesso ao teu bolso, ele não vai ter ele não vai ter acesso ao teu corpo, ele não vai ter acesso à tua promoção, ele não vai ter acesso aos teus bens, ele não vai ter acesso ao teu humor, ele não vai ter acesso à tua casa, ele não vai ter acesso a nada. Mas alguém precisa dizer: ei, diabo, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer.
Quando alguém se move no Espírito, quando alguém se move no Espírito, as cadeias, elas começam a tremer. Quando alguém se move no Espírito, não tem como dificuldades permanecerem intactas na sua frente. Quando alguém se move no Espírito, a palavra, quando se é lançada, ela costuma ir naquele lugar e realizar aquilo que é necessário.